Débora, boa noite, que bom ter vocês aqui nessa live de domingo, né? Ana Paula também, boa noite, Cibele. Boa noite, Cibele. Dá mais um tempinho, né, para que os nossos irmãos possam adentrar, porque nós começamos sempre 19 horas em ponto, né? E às vezes tem amigos que devem estar chegando, né? Vamos dar mais um tempinho, né? Nosso tema de hoje é o Pai Nosso. E como a nossa proposta, né, é de interpretar o Evangelho versículo por versículo, nós vamos fazer hoje com o Pai Nosso. Certo? Vamos dar mais um tempinho, esperar dar 5 minutos, tá com 3. Então, 1 minuto, é que nós comecemos o nosso Nada Diesel. Nós contamos com a presença dessa amiga, né? Ana Oliveira, boa noite. Bom, então nós vamos fazer a nossa prece, lembrando, né, que o Pai Nosso é uma prece, uma oração, uma súplica que Jesus Cristo nos ensinou. E é justamente esse Pai Nosso que nós vamos interpretar dentro da realidade que nós vivemos hoje. Boa noite, Lara Diesel. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus pelo dia de hoje, pela semana que passou, por essa semana que se inicia, pelas oportunidades que nós já vivemos, pelas oportunidades que ainda nós vamos viver, e que Deus, através da sua misericórdia, Ele nos oferece as condições que nós precisamos para ascender aos mundos superiores, já que Jesus Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai. Então, Senhor, fortalecei-nos nas nossas passadas,
para que nós, mesmo com todas as dificuldades, os obstáculos que nós encontramos pelo caminho, nós possamos continuar sempre enfrentando as tempestades, os vendavais, para que assim nós possamos fazer o burilamento dos nossos espíritos imortais, para que a luz brilhe de dentro para fora, assim como Jesus Cristo nos disse que brilhe a vossa luz. Se Jesus Cristo disse que brilhe a vossa luz, Senhor, é porque nós somos luz, e essa luz só brilhará através da prática do amor. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos recebido. Graças a Deus. Bom, nós vamos começar aqui, e é bom que, se vocês quiserem fazer perguntas, porque é um assunto que nós vamos trabalhar hoje, que todo mundo conhece o Pai Nosso. Todos conhecem o Pai Nosso. E utilizamos do Pai Nosso no nosso dia a dia. Quantas vezes? Quantas vezes? Então, o Pai Nosso foram os apóstolos que chegaram próximo de Jesus Cristo e, sabendo que o seu mestre iria partir, porque ele mesmo já tinha dito várias vezes que necessitava partir, porque se ele não fosse, se ele não partisse, o Consolador não viria, o Paráclito, o advogado, que iria nos revelar aquilo que ele não podia dizer naquela época. Mas por que ele não podia dizer? Porque nós não tínhamos condições há mais de 2000 anos de entender. Então era necessário que, com o passar do tempo, nós tivéssemos as religiões, como a doutrina espírita é uma delas, que procura nos ensinar, interpretar os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Vocês já sabem que eu não faço distinção de religião, porque não é religião que vai me salvar, de forma alguma. O rótulo religioso, porque eu sou espírito, sou. Mas se eu não tiver obras, se eu não colocar em prática o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, o que é que vai adiantar? Porque quando eu chegar do outro lado, não vão me perguntar qual é a minha religião, não. Vão perguntar o que foi que eu fiz. Primeiramente, a gente tem que se lembrar que o Evangelho é um código moral. Um código moral. Na época que Jesus Cristo falou isso, não tinha religião. As religiões vieram depois de Jesus Cristo e que se utilizam do Evangelho. Mas o Evangelho não pertence a nenhuma das religiões. Não pertence. Por isso é que o rótulo religioso não é o rótulo que vai me salvar, são as minhas obras. Jesus Cristo mesmo disse: vós sereis reconhecido por muito vos amar, a cada um segundo as suas obras. O semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Nós sabemos disso. E nós só podemos mudar a colheita no semeio. Se a nossa vida hoje não está boa, então, meu amigo, nós temos que mudar o semeio, as nossas ações. Porque se nós não mudarmos as nossas ações, nós vamos continuar colhendo aquilo que nós semeamos. Então, volto a repetir. Nós só mudamos a colheita no semeio. E a oportunidade que nós estamos tendo hoje é muito importante. Aí vocês podem perguntar assim o seguinte: sim, mas que sementes são essas? Para a gente mudar o semeio. O que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Aí você pode chegar e dizer: mas Jesus Cristo deixou, são 4 evangelhos, tem as epístolas, tem o Apocalipse, mas Jesus Cristo simplificou tudo quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos ter essa desculpa de dizer: mas são centenas e centenas de versículos e tudo mais. Mas ele simplificou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, é só isso que nós precisamos fazer. Se resume tudo, todo o Evangelho se resume nisso. Se nós não nos amarmos, nós não temos condições de amar a Deus e nem amar o próximo. Como na parábola do bom samaritano,
E os doutores da lei perguntaram: quem é o meu próximo? Aquele que está bem pertinho de mim. E por incrível que pareça, são os nossos familiares. Porque Deus coloca aqueles que precisam viver na mesma família, debaixo do mesmo teto. Deus faz isso. Porque o que é que Deus deseja? Que os seus filhos possam viver em paz. Por isso é que Ele coloca na mesma família os afetos e os desafetos, para que haja justamente o engrandecimento espiritual, para que haja o perdão, para que haja o amor, para que haja a compreensão. Então, os apóstolos chegaram para Jesus Cristo: mestre, ensina-nos a rezar, a orar, a suplicar. E Jesus Cristo simplesmente recitou o Pai Nosso. Mas isso não quer dizer, se você fizer uma prece que não seja o Pai Nosso, mas seja com o coração, sua prece vai ser ouvida. Porque a prece é uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus. Jesus Cristo deixou isso bem claro quando um fariseu e um publicano subiram ao altar. Que altar é esse? Da consciência, da nossa consciência. O fariseu, naquela ostentação toda, chega diante do altar e diz: Pai, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, ladrão, adúltero, jejum 2 vezes por semana e pago o dízimo. Para ele, jejuar 2 vezes por semana, quer dizer, o corpo, e pago o dízimo, pronto, estou apto para ir para o reino dos céus. E o publicano, cabisbaixo, não queria nem olhar para o altar, mas dentro do seu coração dizia: Senhor, meu Pai, eu sou um pecador. E Jesus Cristo, chamando os apóstolos, disse: qual foi a prece que foi ouvida? A do publicano, não foi a do fariseu. Não foi do fariseu. Então Deus deseja o quê? A sinceridade de cada um de nós. A sinceridade. Se meus lábios dizem sim e meu coração diz não, essa prece, essas energias não vão chegar onde nós queremos. Então é muito importante nós estarmos conscientes disso. Tá bom? Então nós vamos aqui começar o Pai Nosso, uma interpretação dentro do que nós vivemos hoje. Jesus Cristo começa a dizer para os apóstolos: Pai Nosso que estais no céu. Quando ele diz Pai Nosso, só existe um Pai, só existe um Criador. Então aquele que acha que a sua religião é melhor do que a outra porque acha que o pai dele, dessa religião, é melhor do que o dos outros. Se existe só um Pai, todas as religiões possuem o mesmo Pai, o mesmo Criador. Pai Nosso, quer dizer, de todos nós. Não é dizer que uma religião, o outro, o Deus lá, o Pai é mais poderoso do que o outro, não, porque só existe um. Só existe um. Não adianta esse negócio da gente ficar dizendo que porque a minha religião, meu pai é mais poderoso. Não, só existe um. Tá aí. Foi Jesus Cristo que disse: Pai Nosso, que estais nos céus. Agora vamos entender que estais no céu. Então, o céu, hoje nós sabemos que o céu é um estado d'alma, ou de alma. Nós podemos estar no céu ou no inferno, em qualquer lugar. Então não existe esse lugar, esse céu, esse lugar circunscrito assim, como nós entendemos até agora. Porque Deus, das mãos de Deus, só saem coisas boas. É como Jesus Cristo diz, que uma árvore boa só pode dar bons frutos. Então, se Deus é bom, só sai coisas boas. Então, quem foi que criou o inferno? Quem foi que criou o inferno? Não foi Deus. Então, esse céu é o estado de plenitude, é o estado de consciência tranquila. É o estado de consciência tranquila.
de que as minhas ações, elas estão eivadas, elas estão alicerçadas nos ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Quer dizer, se nós fôssemos interpretar ao pé da letra, Pai nosso que estás no céu, quer dizer que Deus, o nosso Pai Criador, está lá no céu, dando a entender que está distante. Distante. Mas nós precisamos aqui nesse momento que nós estamos vivendo, das dificuldades que nós estamos passando. Então, aqueles que se encontram nas dificuldades, no inferno, vamos assim dizer, entre aspas, porque o céu e o inferno não existe. Não existe esse lugar circunscrito. Então, Deus não vai nos ajudar. Se eu estou no inferno, consciência pesada pelos maus atos, pelas más ações que eu pratiquei. Então, pronto. Então, Deus não vai me ajudar. Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Porque todos nós estamos ligados. Todos nós estamos ligados. Então, Pai nosso, um único Pai, que estás nos céus. Lógico, Deus é a força suprema. É o ser perfeito que criou tudo. Que criou tudo. Mas não é estar no céu, dando a entender que Ele está no céu e nós aqui, Ele distante de nós. Não. Ele, se nós estamos ligados, Ele sabe de tudo, Ele caminha conosco. Foi o que Jesus Cristo disse, que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Para cair um cabelo da nossa cabeça, então Deus está em todo lugar. Deus é onisciente, onipresente. Onisciente e onipresente. Foi por isso que Jesus Cristo disse que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba. Então não é como nós entendemos que Pai nosso que estás no céu, dando a entender como se Ele estivesse num lugar distante. Distante. Não, Ele está ali do lado do seu Filho. Por isso é que Jesus Cristo disse que há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos. Que Deus deseja, Deus é amor, mas Ele é justiça. Foi o que Jesus Cristo também falou. Então vamos entender esse céu, toda essa energia positiva, porque tudo que Deus cria é positivo, é bom. É bom. E nós podemos estar, como eu já falei várias vezes aqui, nós podemos estar no céu, em qualquer lugar, como também no inferno. Porque tudo é criação mental da gente. Mental da gente. Bom, no segundo versículo ele diz: santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Sim. Santificado seja o vosso nome. Mas, porque a gente sabe, existe, um chama de Deus, outro chama de Ka, tantos nomes dão a Deus. Mas o que nós precisamos é santificar essa essência, essa energia, essa força que comanda tudo. Essa força, essa energia que está em todos os lugares. Não há um lugar onde Deus não esteja. Não há um lugar onde Deus não esteja. Aí a pessoa pode dizer, sim, mas em todo o universo Deus está. Está. Em tudo criado, e só tem um Criador, possui a energia divina. E nós, sendo filho de Deus, lógico que nós somos seres divinos também. Certo? Venha a nós o vosso reino. Venha. Nesse caso, nós precisamos entender, vamos nós ao vosso reino. Porque nós é que precisamos ir ao reino dos céus. Não é Deus vir de lá, vamos assim entender.
Não, nós é que precisamos ir onde Deus se encontra. Em qualquer lugar Deus está. Venha a nós o vosso reino. Então, que reino é esse? Que reino é esse que Jesus Cristo fala? Que venha a nós o vosso reino. Reino de amor. Porque tudo o que Deus faz é com amor. Tudo o que Deus faz é com amor. Então, se venha a nós ao vosso reino, esse reino dos céus, ele já nos entregou há muito tempo. Nós é que não aceitamos ainda viver esse reino dos céus. Como? Praticando o amor ao próximo. Nós só vamos sentir esse reino dos céus quando nós praticarmos, sem interesse nenhum, de ajudar o nosso próximo. De ajudar ao nosso próximo. Então, é esse reino que Deus já nos deu. Já nos deu. Porque nós, sendo essência divina, esse reino dos céus está dentro de nós. O que nós precisamos é utilizar essas energias, esse reino, através do amor, da caridade, do perdão, da humildade, da simplicidade. Foi o que Paulo de Tarso disse: mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, nada eu sou. Nada sou. Porque o amor é importante. O amor é tudo. Foi o que Jesus Cristo disse, que nós seríamos reconhecidos por muito nos amar. Muito nos amar. E Simão Pedro, Simão Bar Jonas, filho de Jonas, disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, para a gente ver a força do amor. Mas não é esse amor interesseiro, não. Porque o amor não tem interesse. Não quer nada em troca. Não quer receber nada em troca. O amor só quer se doar. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Quando nós amamos e queremos algo em troca, não é o amor. É outra coisa muito diferente do amor. Porque o amor só quer se doar. Só quer se oferecer. Não tem interesse de receber nada. É como aquela pessoa que diz: olha, porque eu lhe amo, você tem que me amar também. De forma alguma. O amor não exige nada de ninguém. Ah, mas é porque eu lhe amo. Eu lhe amo tanto, então você devia me amar. Não. Se você ama alguém e essa pessoa não lhe ama, mas o importante é que você tem algo dentro de... Você usou algo de bom que você tem dentro de si. Você amar alguém. Agora, você exigir que essa pessoa, porque você ama essa pessoa tem que lhe amar, não. O amor não é isso. De forma alguma. Não é assim que o amor age. É aquela coisa também de uma separação nos relacionamentos. A pessoa chega e diz o seguinte, que a mulher ou o homem sai de casa, aí a pessoa fica com ódio daquela pessoa, ou o homem ou a mulher, e joga até praga na pessoa. O amor faz isso? O amor faz isso? Não. O amor não faz isso. A paixão faz, mas o amor não faz isso. O amor simplesmente, se a pessoa não quer mais viver comigo e sai e vai viver com a outra, se ela está vivendo com a outra, está feliz, eu também estou feliz. Esse é o verdadeiro amor. Mas parece absurdo, né? Parece absurdo a pessoa chegar e dizer: se não for feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. O amor vai dizer isso? O amor vai dizer isso? Ou então nós ainda não entendemos o amor. Nós ainda não praticamos o verdadeiro amor. Infelizmente. Porque nós confundimos amor com posse. É meu marido, é meu esposo. De forma alguma. De forma alguma. Mas é uma maneira de dizer: tudo bem.
Mas nós estamos aqui justamente para aprender. Então nós vamos substituir esse amor posse, que não é o amor verdadeiro. O amor liberta sempre. Quando você sentir aquele amor posse, entre aspas, não é amor, é paixão. Não é o amor, porque o verdadeiro amor, ele não exige, ele apenas deseja se doar. É assim que ele age. Então, venha a nós o vosso reino. Então, o reino, Deus já nos entregou há muito tempo esse reino. Nós é que não queremos chegar nesse reino dos céus, que está dentro de cada um de nós e que nós só vamos conseguir através do autodescobrimento. Vocês acham que Deus já não nos teria dado esse reino dos céus? Já não teria dado condições para que nós cheguemos nesse reino dos céus? Com certeza. Mas para se chegar ao reino dos céus é preciso fazer a viagem para dentro. E nós queremos fazer, ou estamos fazendo a viagem para fora. Para fora representa os prazeres, os gozos, o poder material, o poder efêmero do mundo. E para dentro é o poder que Jesus Cristo nos deu. Nos deu o exemplo do amor, do perdão, da caridade, da humildade e da simplicidade. Certo? Bom, agora, seja feita a vossa vontade. Jesus Cristo falando para os apóstolos, no ato de humildade. Seja feita a vossa vontade. E sempre vai ser feita a vontade de Deus. A vontade de Deus está bem explícita nos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos que ele entregou para Moisés no Monte Sinai. E que Jesus Cristo simplificou em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele resumiu tudo. Os 10 mandamentos. Então, seja feita a vossa vontade. Sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Nós já encontramos muita gente aqui no mundo. Naquele tempo de Roma, os César acreditavam que era um Deus. Era o mais poderoso do que Deus. Isso é o ego. Isso é o ego do homem falando, se manifestando. Mas a vontade é sempre a vontade de Deus. Não há. Nós temos que nos curvar à vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre de nos ajudar, para que nós cheguemos à autoiluminação. Se Deus é bom, como disse João, bom só Deus. Ele sim é que é a bondade por excelência. Assim na terra como no céu. Naquele tempo, só se conhecia a terra, até que se dizia que a terra era o centro do universo. Depois, passado todos esse tempo, a gente sabe hoje que a terra não é o centro do universo. É um mundo e que, em comparação com outros mundos, a Terra é vamos dizer, é uma instância quase insignificante diante de outros mundos. Nós sabemos, através da história, que Galileu quase ia sendo torrado pela fogueira da Inquisição. Por quê? Ele disse que a Terra não era o centro do mundo, do universo. Ele, Galileu. Mas hoje a gente já sabe, porque hoje até naves já vão para Marte, já vão para outros mundos. Você vê como muda com o passar do tempo, assim na Terra como no céu. Então, porque naquela época, Jesus Cristo com certeza sabia que existiam outros mundos, quando ele disse: há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou para vos preparar o lugar. Mas ele não iria chegar e dizer assim nas moradas que existem. Não, ele queria simplificar
para que o povo pudesse entender. Assim na terra, onde nós estamos vivendo hoje, como no céu. O céu, um estado de alma. O céu, um estado de alma. Porque quando nós chegarmos à perfeição, todos nós vamos chegar, Jesus Cristo disse através dos seus ensinamentos que o bom pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas e que no final dos tempos haverá um só rebanho, um só pastor. Então todos nós vamos chegar a esse reino dos céus representando o que? Esse céu, esse estado luminoso, esse estado de plenitude que nós vamos chegar. Quando nós nos desprendermos daquilo que vem dificultando as nossas passadas. O que é que vem dificultando as nossas passadas rumo a esse reino dos céus? O ódio, a vingança, o egoísmo, o não perdão. Isso é que tem nos dificultado as nossas vidas. Boa noite, Elizabeth. Certo? Isso é que tem dificultado a nossa vida. Há quanto tempo nós estamos presos a esse orgulho, a esse egoísmo, a essa vaidade, a esse não perdão? Há quanto tempo nós estamos presos, repetindo as mesmas lições? E não passamos ainda, porque nós guardamos mágoa dentro dos nossos corações. É difícil, porque Jesus Cristo disse, quando alguém vos bater numa face, apresentai também a outra. E quem é que quer apresentar a outra face quando alguém bate? É difícil. Mas Jesus Cristo, quando ele quis dizer, quando alguém nos bater numa face e apresentar também a outra, ele disse que nós não devemos retribuir o mal com o mal, e sim o mal com o bem. Deixar que aquela pessoa está enferma. Ah, mas eu vou levar a pior. É o momento que a gente tem de perdoar a pessoa. Ou de exercer, de colocar em prática o nosso perdão. Ah, mas é muito difícil. Mas nós vamos chegar ao tempo em que vamos entender que não é difícil assim, não. Nós é que tornamos as coisas mais difíceis. Certo? Assim na terra como no céu. Porque naquela época não se entendia que só existia a terra. Não existia outro mundo. Vocês já imaginaram que a terra mesmo, que Deus tivesse criado somente a terra, só esse mundo, que nunca houve um dia de paz, de guerras violentas, de peste, de misérias e tudo mais, Deus teria falido na sua obra. Então existem outros mundos. Por isso é que Jesus Cristo disse que os mansos herdarão a terra. E que nós estamos passando por essa transição planetária. Porque o mundo está passando pela regeneração. Os maus vão ser banidos para outros mundos. E aqueles que acreditam na força do amor, que acreditam em Deus, esses vão continuar. Mas, como Jesus Cristo disse, esses não vão ficar esquecidos. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma vai se perder. Bom, vamos aqui agora à continuação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Vocês já imaginaram? Se nós formos interpretar isso ao pé da letra, o pão nosso não é o pão físico. Não é o pão físico, é o pão espiritual. É o pão espiritual. Então, o pão nosso de cada dia. Porque senão Deus, se nós fôssemos entender ao pé da letra, Deus teria que vir plantar para nos oferecer esse pão. Ou os anjos teriam que plantar para nós e para nós alimentar o corpo. Nós precisamos alimentar o corpo, sim, mas precisamos alimentar o espírito que é eterno. Todas as nossas experiências seguem com o espírito, não fica no corpo. Porque se ficasse no corpo com a disjunção celular, acabaria todas as nossas experiências. Então, o pão, na verdade, é o pão espiritual. É o alimento espiritual, esse pão.
Porque nós temos certeza. Se hoje nós almoçamos, quando é 3 horas da tarde, a gente está com fome de novo. Mas o pão espiritual não, é diferente. Porque Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes por 2 vezes, para mais de 5.000 pessoas, que estava com ele há 3 dias. Por quê? Porque ele estava alimentando o espírito, a alma. E nós precisamos alimentar o espírito, a alma. Por quê? Nós passamos aqui 70, vamos supor, 70 anos. Mas quanto tempo a gente passa no mundo espiritual? 200, 300, 500 anos para voltar de novo. Às vezes outros voltam mais cedo, com 20 anos, com 5 anos, pode voltar. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus sempre nos dá o pão espiritual. O pão espiritual foi justamente aquele que Jesus Cristo nos deixou. O que é que a nossa alma precisa? O que é que nosso espírito necessita? De amor, de caridade, de humildade, de simplicidade. Isso é que alimenta o nosso espírito. Então, por que é que nós nos sentimos tão desconfortados, vamos assim dizer, tão insatisfeitos, muitas vezes revoltados, porque nós não comemos do pão que Deus nos oferece, esse pão nosso de cada dia, que é o pão do amor, que é o pão da caridade, que é o pão do perdão. E nós não fazemos isso. Certo? Bom, aí nós vamos agora chegar numa parte mais, vamos assim dizer, mais difícil. E perdoai as nossas ofensas. E perdoai as nossas ofensas. Vocês já imaginaram realmente que Deus vai perdoar todas as nossas falhas? Bom, eu faço um bocado de coisa errada e tudo mais, e tal, faço mal aos filhos de Deus, que são meus irmãos, faço tudo e tal. Depois, através de um Pai Nosso, me ajoelho e diz: Pai, perdoa-me. Aí Deus perdoa. Bom, mas se ele perdoou a um filho, ele tem que perdoar a todos, para ele ser justo. Para ele ser justo, ele precisa perdoar a todos. Ele precisa perdoar a todos. Não é isso? E nós temos as nossas próprias experiências. Se nós deixarmos os nossos filhos fazer tudo o que eles queiram, mais tarde nós vamos estar chorando. E aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Se nós não participarmos da formação da personalidade dele, ajudar, estar ali, da personalidade, do caráter dele, acabou-se. Mais tarde, não adianta. Ou vai ser mais difícil. Então, Deus não perdoa como nós queremos que Ele nos perdoe. Oh, meu Deus, eu fiz uma coisa errada aqui, me perdoe. Aí Deus perdoa, aí a gente faz de novo. Oh, meu Deus, me perdoa. Aí Deus perdoa, a gente faz de novo. Por quê? Ele não perdoando como nós entendemos, porque Deus perdoa nos dando a oportunidade de reparar os nossos erros. Ele nos perdoa assim. É você colher aquilo que você plantou. É você colher, ou nós colhermos aquilo que nós plantamos. É assim que Deus faz. Então vamos mais fundo ainda. Os nossos irmãos que são filhos de Deus, que nascem com deficiências visuais, que nascem aleijados, cegos, com problemas mentais. E aí, nesse caso? Deus não perdoa esses? Então, esses que já nascem dessa forma, são espíritos mais endividados, que estão tendo a oportunidade de ressarcir perante as leis de Deus. São esses que Deus dá a oportunidade. É como Pedro disse: o amor cobre a multidão de pecados. E quantas dessas pessoas que nascem assim conseguem logo se reabilitar perante as leis de Deus? Quantos exemplos nós estamos tendo, ou já tivemos?
Pois é, Estela, pois é. Essas crianças com hidrocefalia, que nós fazíamos o trabalho, né? Pois é, então tem que ter uma explicação. Tudo existe uma explicação. E quem é que dá essa explicação? Deus. Deus. Porque se os seus filhos, que nascem com deficiências, não tivessem a oportunidade de reparar os seus erros, como é que eles poderiam chegar ao reino dos céus? Ao reino dos céus. Mas o negócio é porque tem muita gente que quer, sabe o quê? É que a gente faça as nossas falhas, as nossas faltas e tudo mais, os males e tudo, e Deus venha nos perdoar. Não é assim que ele faz, de forma alguma. Porque senão Jesus Cristo teria uma contradição quando ele diz: quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá aí, Jesus Cristo falou isso. Quem quiser vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como eu falei do início dessa live, vamos ter cuidado com o que nós estamos semeando hoje. Porque de acordo com esse semeio de hoje, é que nós vamos colher amanhã. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer tudo, agora vamos assumir a nossa responsabilidade. Ele nos perdoa através de nossas correções, nossos arrependimentos e melhorias, certo? Ele mesmo disse que tinha vindo chamar os pecadores ao arrependimento. O primeiro passo é nós nos arrependermos, aceitarmos os nossos erros. Porque tem gente que erra e não aceita de forma alguma. Mas ele vai ter que se arrepender. É o primeiro passo para a nossa libertação, é o arrependimento das nossas ações negativas. Sem isso não tem condições. Lembremos quando Jesus Cristo estava içado à cruz, crucificado entre dois ladrões, Gestas e Dimas, ele prometeu a Dimas, o bom ladrão, o paraíso. Por quê? Porque Dimas estava arrependido do que tinha feito e Gestas não. Está no Evangelho isso aí, tá bom? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, tá aí. A gente pede que Deus nos perdoe as nossas ofensas e falamos através do Pai Nosso, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente faz isso mesmo? Quando a gente vai fazer as nossas orações, a gente perdoa logo aquelas pessoas que nos fizeram mal, que pisaram no nosso calo, que nos caluniaram e tudo mais, a gente faz isso? Então, se a gente não fizer, as nossas preces não serão ouvidas. Porque o próprio Jesus Cristo disse: e perdoai as nossas ofensas, assim como eu preciso perdoar aqueles que me têm ofendido. É por isso que tem muita gente que diz: olha, eu passei minha vida todinha rezando e minhas preces não foram ouvidas. Tá aí. Tá aí. Eu só quero ser perdoado, eu não quero perdoar. E quem é que dificulta a minha vida? Sou eu mesmo. E eu vou ter que perdoar. O mais incrível é isso. Eu vou ter que perdoar. Se eu não perdoar hoje, eu vou perdoar amanhã. Se eu não perdoar amanhã, eu vou perdoar depois. Então não adianta. Malhar em ferro frio. Não vai adiantar. Porque se eu vou ter que cumprir as leis de Deus, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vim destruir a lei, mas sim cumpri-la. Então, se Jesus Cristo veio cumprir as leis de Deus, os 10 mandamentos, quer dizer que nós não vamos cumprir. E o perdão está dentro das leis de Deus. Olha o que foi que Jesus Cristo, crucificado, olhando para os doutores da lei que zombavam dele, dizendo: desce dessa cruz que eu quero ver. Tu salvou a muitos, mas a ti tu não pode salvar. O que foi que Jesus Cristo fez? Deus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Não foi isso que ele falou? Então, nós sabemos das dificuldades para se perdoar. Porque às vezes as pessoas nos fazem mal. Nos faz muito mal.
Mas é esse o grande momento que a gente tem para colocar em prática o perdão. Como é que eu vou saber a minha capacidade de perdoar se eu não for testado? Se eu não for testado. Pois é. Sim, Estela, Jesus é perfeito demais, mas nós também vamos chegar à perfeição como Jesus Cristo, já que nós somos filhos de Deus. As experiências que nós estamos vivendo hoje, Jesus Cristo também viveu. Porque vocês já imaginaram, se Deus tivesse criado Jesus com toda essa perfeição dele, não haveria justiça de Deus. Então todos nós somos criados da mesma forma, como diz o livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Todos nós. Certo? Bom, então o perdão é o grande desafio nosso, mas vamos ter que começar. E o perdão tem que começar dentro da nossa casa, com os nossos familiares, aqueles que estão bem perto da gente. Porque quando nós chegarmos do outro lado da vida, a gente não vai poder alegar. Ah, Senhor, estava muito distante de mim. Deus coloca logo na própria família para a gente estar junto de manhã, de tarde e de noite. Para não ter essa desculpa. Certo? São os desafios. Bom, então ele diz o seguinte, ele continua dizendo: não nos deixeis cair em tentação. Em tentação. Me diga uma coisa, quem é que proporciona, quem é que nos coloca dentro dessa tentação? Mas não nos deixeis cair em tentação. Jesus Cristo já nos tinha dito: no mundo tereis tribulações, crede em Deus, crede também em mim. Então essa tentação do poder efêmero do mundo, desse ter ao invés de ser, nós somos tentados para nós escolhermos os verdadeiros bens. Os verdadeiros bens que Jesus Cristo foi muito categórico quando ele disse: não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam, e sim no céu. Então Jesus Cristo disse tudo. Que amontoar aqui na terra é perda de tempo. É perda de tempo, porque ninguém vai levar nada. Nada trouxemos e nada vamos levar de coisas materiais. Mas isso não quer dizer que nós temos condições de utilizar as coisas materiais. Nós não devemos nos deixar escravizar pelo poder material. Não devemos nos escravizar por esse poder material. Porque Jesus Cristo disse: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se eu colocar todas as minhas esperanças, toda a minha felicidade, toda a minha paz nos bens materiais, eu vou cair em um certo momento na realidade, porque eu vou perder tudo. E nós temos a certeza, porque nós não vamos levar. Não vamos levar, de forma alguma. Certo? Nós não vamos levar. Nós não podemos ser escravos do poder material. Nós podemos utilizar o poder, mas o poder para ajudar, para servir ao próximo, como um instrumento. Usar o dinheiro para a obra de Deus. Porque Jesus Cristo disse: olha, se tu não fostes fiel no pouco, como é que tu pode ser fiel no muito? Como é que eu posso ser fiel no muito se eu não sou nem no pouco? Então Jesus Cristo realmente é incrível. É incrível. Ele é a bússola para direcionar as nossas naus humanas ao porto seguro, ao porto do amor. E nós ainda estamos indecisos.
mas nós vamos chegar. Então, não nos deixeis cair em tentação. Isso mostra o que? A nossa fragilidade. Se nós pedimos a Deus, é porque nós sabemos que nós somos ainda frágeis diante do poder efêmero do mundo. Não nos deixeis cair em tentação. E ele diz, mas livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos de todo o mal. Quer dizer, vamos supor aqui, mas livrai-nos de todo o mal. Que mal é esse? O mal que eu possa fazer ao meu próximo, que eu vou me endividar. Tudo aquilo que eu fizer contrário às leis de Deus, eu vou me endividar. Eu vou me endividar. E isso não vai ser bom para mim, de forma alguma. Agora, mas livrai também do mal que as pessoas podem nos fazer? Não, de forma alguma. Porque esse mal que as pessoas nos fazem, como eu já falei aqui, são oportunidades de nós fazermos a prova, ou tirar a prova dos 9, a nossa capacidade de amar, de servir, de perdoar. Nós precisamos ser testados. Ou então, se aquela pessoa quer me fazer mal, ele está o quê? Querendo que eu entre na sintonia dele, na frequência dele. E se eu não entrar, se eu permanecer na minha integridade sem retribuir a ele, a gente já sabe disso, que a pessoa fica chateada e tudo mais e tal, nos empurra, que até bater na gente, porque ele quer que a gente entre na frequência dele. Ele quer simplesmente nos contaminar com essa energia negativa dele. E quando nós ficamos na nossa tranquilo e tudo mais, essa pessoa perde a estribeira. Ele se zanga, ele se revolta, aquela coisa e tudo. Não vai adiantar nada, meu irmão. Aquele que quer servir a Deus, a Jesus Cristo, tem que ter como exemplo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi caluniado, açoitado, crucificado. E como Paulo de Tarso disse, que ninguém toque mais em mim, porque eu trago as marcas do Cristo. Já não sou eu quem vivo, o Cristo é quem vive em mim. E o que foi que Paulo sofreu? Apedrejamento, açoites e tudo mais. Por isso é que ele diz que ninguém toque em mim, porque eu trago as marcas do Cristo. E nós também. As marcas luminosas, que é por onde toda a luminosidade vai sair, vai se espargir, para iluminar os caminhos daqueles que nós amamos e que necessitam da nossa ajuda. O que nós fazemos por nós, os nossos sacrifícios, e Jesus Cristo diz, sacrifício eu quero, holocaustos não. Os nossos sacrifícios nos ajudam, porque nos colocam numa sintonia melhor. E nós nos tornamos melhores. E em nos tornando melhores, nós temos que ajudar, nós temos condições de ajudar aqueles que Deus colocou sobre os nossos cuidados. É tão constrangedor nós observarmos uma pessoa que a gente ama tanto e nós não termos, ou não queremos dentro dos nossos corações utilizar palavras de consolo, de carinho, de amor, porque se nós não nos amamos, é difícil a gente transmitir essas energias. Se sou uma pessoa que odeio, uma pessoa negativa e tudo mais, eu não vou ter condições de ajudar aqueles que eu amo. Então, quando eu me ajudo, eu tenho condições de ajudar os outros. A Marie também coloca aqui, devemos orar por quem nos deseja o mal, pois só através do amor é que o mal será vencido. Pois é. Devemos rezar, orar. Aí tem muita gente que diz, mas essa pessoa não adianta não. Não adianta de forma alguma. Não tem até aquele ditado que diz,
Só Jesus na causa, né? Ele está na causa de todos nós. Ele mesmo disse que não nos deixaria órfãos, estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. E vai estar sempre em nossas vidas. Então nós precisamos entender que o Pai Nosso, ele é muito importante. Mas é importante também nós aprendermos a conversar com Deus. Conversarmos com Deus. E muita gente diz, não, mas Deus tem tantos filhos, como é que Ele vai me ouvir? Ouve a todos. Como eu já falei, Deus está em todo lugar. Naquela sementezinha que está desabrochando, que está germinando, Deus está ali. Deus está ali também. Naquele botão de rosa que vai entreabrir as suas pétalas. Deus está em todos os lugares. Nós precisamos, inclusive dentro de nós precisamos utilizar essa energia, assim como a semente faz para germinar e chegar às flores e os frutos. Nós precisamos utilizar essa energia divina dentro de nós, para que nós possamos nos fazer felizes. Nós precisamos nos fazer felizes. A Estela colocou, pense num negócio difícil, esse de orar pelos inimigos. É como Jesus Cristo disse, olha, se tu perdoar somente aos teus amigos, você não está fazendo nada, porque você não está fazendo esforço nenhum. Nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Esses é que nós precisamos perdoar. Mas é muito difícil perdoar os meus inimigos. Mas se a gente não perdoar agora, na próxima vida, ele vem como um filho. E aí? A gente já sabe aí que tem filho que não gosta de pai, pai que não gosta de filho logo de criança. Por isso é que Jesus Cristo disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. É agora. É agora que a gente precisa perdoar. É reconciliar com os nossos inimigos. Para que na próxima vida a gente não tenha como filho, ou então como marido ou como esposa. Não tem casais aí que se odeiam e tudo mais? Aí a pessoa chega e diz, poxa, Deus sabe que não vai dar certo. Como é que Deus faz isso? Faz com que essas pessoas se encontrem, já sabendo que não dá certo. Mas tudo é possível, nós podemos mudar e nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Quando dois filhos nossos não estão se dando bem, o que é que nós fazemos? Não fazemos tudo para que eles estejam sempre juntos? É a mesma coisa que Deus faz. Deus deseja o bem dos seus filhos. Então nós precisamos pensar nisso. Analisar, refletir. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Então é agora. O momento é agora. Nós só precisamos fazer a nossa parte. Somente a nossa parte. Não precisamos fazer a parte dele, não. Eu só posso fazer a minha parte, eu não posso fazer a dele, não. Porque se eu perdoar alguém e esse alguém não me perdoar, o problema é dele. Agora, se eu chegar e disser assim, bom, eu só perdoo se ele me perdoar, não é isso? Isso aí não está certo, não. Eu só posso fazer a minha parte. Se ele não me perdoar, ele tem o direito de não me perdoar. Mas agora só que eu não tenho mais uma sintonia com ele. Eu não estou trocando energia negativa com ele. Eu estou me libertando. E ele está continuando a ficar preso. É a opção dele. É a opção dele que nós precisamos respeitar. Então, espero, que vocês tenham compreendido, o Pai Nosso, essa explicação versículo por versículo. O Pai Nosso que é costume a gente chegar e falar, que a gente fazer de manhãzinha, de noite,
É muito importante a gente falar. Agora tem que fazer com o coração. Se a gente falar só da boca para fora, não vai surtir o efeito desejado. Você tem que colocar o coração. Nós temos que colocar o coração. Aí sim as nossas preces vão ser ouvidas. Certo? Bom, se quiser fazer perguntas, né, a gente pode, porque o Instagram ainda dá um tempinho a mais ainda pra gente, né? Não? Olha, nós precisamos ser felizes. Não vamos perder tempo, não vamos ficar na porta larga, não, como Jesus Cristo falou, que a porta certa é a porta estreita. Ah, mas a porta estreita é muito difícil. Mas nós temos condições. Nós temos condições de passar pela porta estreita. Você sabe por que é difícil a gente passar pela porta estreita? Porque não se passa pela porta estreita com orgulho, com egoísmo, com ódio, com vaidade, com vingança dentro do coração. Não dá para passar. Aí a gente prefere a porta larga, que a gente não faz esforço nenhum, mas nós não vamos ter a paz, a felicidade, a alegria que nós queremos. Só a porta estreita nos oferece essa oportunidade. Que Deus ajuda, sim, Freitas, né? Que Deus ajuda e vem nos ajudando desde que Ele nos criou, só que nós, na hora a gente olha para a porta estreita e depois para a larga e pronto. Vou ficar um pouquinho mais aqui na porta larga, que são os divertimentos, os gozos, os prazeres do corpo. E aí? Então, sacrifício, eu quero holocaustos, não. Então nós precisamos nos sacrificar. Nós não podemos ocupar nossa mente com coisas negativas, com energias negativas. Nós não podemos nos escravizar, nos deixar escravizar. Essa coisa não vai dar certo. Eu não sou bom nisso, eu não presto para nada. Tudo para mim só dá errado. Isso, meus irmãos, não vai nos ajudar em nada, vai sempre nos colocar cada vez mais para baixo. Vai nos colocar cada vez mais para baixo. Ou então somos nós que estamos querendo sofrer. Nós precisamos pensar positivamente. Eu vou vencer. Eu tenho condições de vencer. Eu vou superar isso. Eu vou superar isso. Falar com vontade, com determinação. E não ficando com aquela vitimização. Eu não presto, eu não sou bom nisso, eu não mereço isso. Isso aí são crenças limitadoras. É preciso que a gente se liberte. Nós precisamos nos libertar disso. Quebrar essas peias, essas correntes. Essas correntes. Só nós podemos fazer isso. Só nós podemos fazer isso. Então não vamos ficar marcando passo, não, de forma alguma. Vamos seguir em frente. Nós temos condições de seguir em frente. Nós temos condições de seguir em frente. Tem muitos que desistem, faltando às vezes, sabe o quê? Meio metro para ele chegar aos objetivos que ele traçou. Faltando meio metro para chegar nos objetivos dele. Ele desiste. E tem outros que na primeira dificuldade desiste logo. Desiste logo. Então, desistir não resolve os nossos problemas. Boa noite, Napoleão. Desistir não resolve os nossos problemas. Se resolvesse, eu já tinha muito tempo desistido. Mas eu sei que não adianta. Então eu vou à luta. Eu vou à luta. Sempre fazendo uma programação positiva. Não me deixando abater pelas dificuldades, pelos reveses da vida. Eu vou enfrentar, eu vou em frente.
se eu tenho fé em Deus, se eu sei que Jesus Cristo está comigo, que eu tenho meu anjo protetor, meu guia, se eu acreditar que nada me falta, eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Eu não vou desistir nunca. E foi isso justamente o que Jesus Cristo veio nos deixar como exemplo. Por isso é que nós precisamos ouvir a voz do nosso pastor. Quando ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, meu fardo é suave. E sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida. Aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede. E aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, ele encontra. E todo aquele que bate à porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Então, meus irmãos, vamos confiar. Vamos dobrar os nossos joelhos. E vamos pedir a Deus. É como Jesus Cristo diz: pede que tu vais receber. Deus tem muito mais vontade de nos oferecer do que nós de recebermos. Então vamos refletir em todas essas palavras, em tudo aquilo que nós conversamos hoje. Tudo aquilo que nós conversamos hoje, para nos fortalecer. Não vamos construir paredes à nossa frente, não. Vamos construir pontes. É muito melhor para nós. Porque se a gente construir um muro na nossa frente, vai ser muito mais difícil. Nós precisamos construir pontes que possam nos ligar aquilo que possa nos fazer felizes de verdade. Jesus Cristo nos disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou dou como o mundo dá. E nós precisamos de paz. Nós precisamos de felicidade. Nós precisamos de alegria. E Jesus Cristo colocou em nossas mãos tudo isso. Basta só nós exercitarmos os seus ensinamentos. Então, no próximo domingo, nós vamos estar aqui com essa proposta de explicar versículo por versículo o evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Que todos nós possamos realmente fazer brilhar a nossa luz. Em brilhando a nossa luz, nós teremos muito mais facilidade de caminhar rumo às moradas que Jesus Cristo nos deixou. Gratidão a todos e muito obrigado por mais essa oportunidade.